profissão de educador físico foi regulamentada em 1998 e foi exatamente o dia dessa regulamentação o escolhido para homenagear esse profissional que, entre outras coisas, é o responsável pelo desenvolvimento de habilidades que garantem o nosso bem-estar físico e até mental. Saiba mais sobre a importância dessa profissão na reportagem de Carla Bianca. Gabriel é profissional de educação física, função regulamentada no Brasil em 1998 e que tem crescido em uma sociedade cada vez mais preocupada com a saúde e com o bem-estar do corpo, ainda mais depois da pandemia da Covid-19. Depois da pandemia, as pessoas ligaram um alerta, de que várias pessoas estavam morrendo, principalmente as pessoas que eram mais sedentárias, que estavam acima do peso, e aí elas começaram a se alertar mais e começaram a procurar mais aos profissionais de educação física. E com isso, a demanda, graças a Deus, foi muito maior. E hoje a gente consegue ver que as pessoas elas mudaram a sua rotina, mudaram aquilo que elas poderiam mudar, que é a questão da atividade física. Então, é de suma importância que as pessoas elas pratiquem esse tipo de atividade física. No Maranhão, o Dia do Profissional de Educação Física é comemorado em 1º de setembro, mesmo dia em que a função foi regulamentada no país. A data aqui no estado foi aprovada em 2012 por meio de lei na Assembleia Legislativa do estado. Marcelo orienta e acompanha a prática de atividades físicas, indica os exercícios e atividades de acordo com o perfil de cada pessoa. Por isso é importante o trabalho desse profissional nas academias, espaços esportivos, centros de treinamento e similares. O grande diferencial é a magia de psicologicamente motivar o ser humano a cuidar de si próprio e o propor a envelhecer saudavelmente, através das habilidades técnicas de força, flexibilidade, potência, melhorar mais a resistência através da corrida, das práticas funcionais. Mais uma vez, abrimos espaço aqui para leis que, mesmo sem ser resultado do trabalho parlamentar dos nossos deputados, têm uma relevância tão grande que não dá para não falar a respeito. É o caso da Lei de Cotas, que completou 10 anos e que, ao longo desse tempo, foi se tornando mais inclusiva para beneficiar todos que estavam à margem de suas garantias. E, ao contrário do que muitos pensam, ela não representa só uma reserva de vaga em universidades. Os limites dela são bem maiores que isso. Ao longo de uma década, a Lei de Cotas na educação brasileira se tornou mais inclusiva ao abrir espaços para indígenas e estudantes da rede pública. Segmentos da sociedade que, como os negros, foram historicamente segregados pelo Estado. As ações afirmativas representam mais do que a reserva de vagas para os cursos de graduação. Elas contribuem de forma positiva com grupos historicamente discriminados para a formação acadêmica, como observa este doutor em Educação e coordenador de políticas de ação afirmativa da Universidade Federal do Maranhão. Nós tínhamos uma presença muito pequena de jovens negros na Universidade Pública Brasileira. Com a política de cotas, que claro que é uma política tensionada, no sentido de que você tem, o Brasil sempre foi um país que muitas vezes não se constrangia com a ocupação, quase que universal das vagas por estudantes brancos e oriundo da escola particular, quando se tratava da ocupação das vagas no ensino superior público. Entrar em uma universidade pública em cursos que geralmente foram exclusivos de brancos e da classe média, como medicina e direito, era um grande desafio. A Lei de Cotas veio tornar possível o sonho de muitos jovens, como é o caso do Gessé. O sistema de cotas ele representa para mim uma possibilidade que me permitiu adentrar na faculdade de uma universidade pública federal no curso de medicina. E provavelmente, se eu não fosse agraciado com essa ação afirmativa, eu demoraria muito mais para entrar nesse curso, ou continuaria estudando por mais alguns anos e anos, até pela base teórica de escola pública que eu tive, que não dá para se comparar com a base teórica de escolas particulares. Em 10 anos, a Lei de Cotas mudou o perfil das universidades brasileiras. Neste período, o número de alunos negros cresceu cerca de 400% no ensino superior brasileiro.
Um exemplo da mudança de perfil nas universidades vem desta jovem advogada. Mas, na verdade, as cotas vêm justamente para reparar a questão de que, devido à escravidão negra, que durou quase 400 anos, a gente tem hoje 134 anos da abolição, menos tempo de libertos do que de escravizados, a gente vê que o ponto de partida de cada pessoa, dependendo da raça, é diferente. As pessoas brancas, não que a questão social não impacte, tem impacto, só que a questão racial também impacta, e de forma mais violenta, que a gente pode dizer ainda, porque às vezes a pessoa é pobre e é negra, então ela tem duas questões para enfrentar. Apesar de ser a maioria da nossa população, os negros ocupam uma minoria nos lugares importantes, de relevância social e das cadeiras universitárias. Por isso, a lei de cota é uma vitória para muitos brasileiros. A sensação de conquista é também desta jovem indígena que está no 2º ano de medicina. Se não fosse as cotas, eu demoraria muito mais tempo para passar em medicina, porque é meu sonho, eu insistiria mais 3, 4, 5 anos até passar, mas graças às cotas isso aconteceu rápido e está aqui. Apesar de ser um país miscigenado, onde a maioria da população é composta por negros e pardos, o Brasil é considerado um país racista. Esta parcela da população sofre preconceitos diários e, além disso, não consegue as mesmas oportunidades que as pessoas brancas. As cotas buscam diminuir esta desigualdade. Quando você cria essa reserva, nós possibilitamos, por exemplo, dessas 3.000, quase 3.700 vagas, a ocupação de 1.170 vagas para negros, pretos e pardos e indígenas. E isso, a gente acaba, de fato, assegurando aquilo que é uma função da República, do Estado republicano, distribuir direitos e oportunidades de uma forma mais igualitária. E isso não se dá pelo critério da meritocracia. O É Lei de hoje fica por aqui. Acompanhe a reprise do nosso programa durante a semana. Até a próxima. Tchau. Olá, nós estamos iniciando o programa É Lei com o objetivo de apresentar à sociedade maranhense a produção parlamentar na Assembleia Legislativa, sempre mostrando leis que modificam o dia a dia em nosso estado. E no programa de hoje você vai ver: o crescimento de casos de câncer infanto-juvenil levou a Assembleia Legislativa a criar uma lei para incentivar o diagnóstico precoce. Você vai conhecer a lei que protege as mulheres vítimas de relacionamentos abusivos. E vai ver também uma matéria que mostra a importância da lei de cota nas universidades ao longo dos seus 10 anos. O Brasil tem mais de 2.600.000 profissionais nas categorias de enfermeiros, técnicos e auxiliares. Depois de muita luta, eles conseguiram a regulamentação do piso salarial. Os deputados maranhenses também se empenharam nessa luta através da apresentação de projetos de leis, requerimentos e debates e comemoram a vitória junto com a categoria. Já está em vigor o novo piso salarial de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, além de parteiras. Segundo o Conselho Federal de Enfermagem, COFEN, são mais de 2,6 milhões de trabalhadores ativos no país, nos 4 segmentos. A categoria celebra a conquista e o secretário do Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão falou dos impactos do novo piso. Desde 4 do corrente mês, nós temos, então, uma lei 14.434 de 2022 que ela institucionalizou, ela trouxe, então, a lei que institui o piso salarial da categoria enfermagem. Estudos já haviam sido feitos e o impacto do piso no Brasil inteiro é em torno de 16 bilhões de reais. A Doina é técnica em enfermagem no município de Santa Rita e fala da valorização da categoria com o novo valor do piso. Para nós, técnicos, enfermeiros, o pessoal da saúde, a gente não tem dia nem hora, nem para dormir, nem para comer, é aquele corre-corre muito louco, Para tudo isso para beneficiar as pessoas. E ali nós estamos aptos para receber qualquer pessoa, como no caso do período da pandemia, todo mundo
escola fechou, o professor não ia lá, mas os enfermeiros não. Vários deputados maranhenses levantaram a bandeira na luta por melhores salários para os profissionais. Foram projetos de lei, requerimentos e debates sobre o assunto na Assembleia Legislativa do Maranhão. Agora, os parlamentares comemoram e pretendem ficar de olho na aplicação da lei. Segundo dados do Conselho Federal de Enfermagem, atualmente existem 642 mil enfermeiros, 1,5 milhão de técnicos de enfermagem, 440 mil auxiliares e 440 parteiras. Agora o Conselho está atento para que o piso seja cumprido no Estado e para que postos de trabalho não sejam fechados, como explica o secretário do COREM. Nós sabemos que, acima de qualquer coisa, o piso ele é uma grande vitória para a enfermagem brasileira. Nós temos alguns dados, coletados pelo próprio Conselho Federal de Enfermagem, que dão conta de que aproximadamente 70% da categoria tinha um salário inferiorizado e que essa valorização da categoria ela vai chegar aí para 70%, talvez até 75% dos profissionais. A violência doméstica é quase sempre resultado de um relacionamento abusivo. Às vezes, disfarçado de cuidado excessivo, o abuso acaba crescendo e se tornando agressivo e pode evoluir para uma tragédia. Para alertar para esse problema, foi instituída no Maranhão uma semana inteira para reflexões sobre o tema. O projeto votado pelos deputados estaduais e já sancionado pelo governo determina que no mês de junho devem ser desenvolvidas ações educativas envolvendo a comunidade e especialistas no assunto. Relacionamento abusivo dentro de uma relação amorosa é aquela que provoca danos morais e psíquicos ao parceiro ou parceira. As mulheres ainda são as principais vítimas. Esta psicóloga que atende vítimas de violência doméstica explica os sinais do abuso. O relacionamento abusivo ele é configurado quando há um controle de uma das partes na relação sobre o outro. Então, esse controle excessivo, quando ele te proíbe de ter contato com outra pessoa, isso acontece de uma forma bem sutil e vai se escalonando com o tempo. Quase todos os casos de violência doméstica surgem de um relacionamento abusivo. É como se fosse o pontapé inicial para outros tipos de violência e até mesmo pior, o feminicídio, como ressalta a diretora da Casa da Mulher Brasileira em São Luís. E é quando a mulher começa a ter um alerta maior, porque de início ela acha, não, ele fez isso por conta do álcool, porque ele bebeu, ele não é assim. Então a gente tende a criar essas justificativas e vai justificando até que chegue em algo mais grave, até que as pessoas começam a intervir e dizer assim, olha, abre teu olho, uma pessoa acabou de ser vítima de feminicídio justamente vivenciando o que você está vivendo. No Maranhão, foi criada por meio de lei a Semana de Conscientização e Combate ao Relacionamento Abusivo, proposta de autoria do deputado estadual Adriano, com o objetivo de promover a reflexão e fomentar o debate sobre os relacionamentos abusivos e seus reflexos para os envolvidos, suas famílias e para a sociedade. De acordo com a lei, devem ser desenvolvidas durante todo o mês de junho ações de conscientização à população com materiais e eventos informativos sobre o tema, com a participação de profissionais de diversas áreas do conhecimento especializados no assunto. Em caso de abuso, as vítimas devem ficar atentas aos sinais, se possível, denunciar os casos e evitar que eles gerem problemas ainda mais graves. Pode ser denunciado tanto em casa, delegaciaonline.policiacivil.ma.gov.br, posso fazer lá um boletim de ocorrência e posso pedir a medida protetiva nesse mesmo local. Olha só que estatística ruim. O Instituto Nacional do Câncer estima que a cada ano devem ser diagnosticados cerca de 8.400 novos casos de câncer infanto-juvenil em todo o país. E o Maranhão não foge dessa estatística. Por aqui, os casos só têm aumentado. Preocupada com esse crescimento, desde 2012, a Assembleia Legislativa aprovou uma lei que chama a atenção para a importância do diagnóstico precoce na cura de crianças e adolescentes acometidos pela doença, como nos conta o repórter Joelson Braga. Bonecas, pinturas à mão, o universo infantil aqui faz parte do tratamento de crianças com câncer no Hospital Aldenor Abelo, na capital maranhense. A doença vem crescendo entre crianças e adolescentes. O Instituto Nacional do Câncer estima que para cada ano do triênio 2020-2022 sejam diagnosticados
8.460 novos casos de câncer em crianças e adolescentes no país. O diretor do Hospital Aldenor Abelo falou sobre essa incidência no estado. A incidência é grande e, infelizmente, só tem aumentado, né? E é uma pena que a gente não tem conseguido acompanhar esse crescimento com a estrutura física do hospital. Então, isso já está ocasionando algumas filas, já está ocasionando alguns problemas para esses pacientes. Em 2012, a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão aprovou a Lei 9.686, que institui o Dia Estadual de Conscientização do Câncer Infanto-Juvenil no Maranhão. Esta oncopediatra observa que ações como esta são importantes no enfrentamento de uma doença tão séria. O mais importante é esse olhar de um diagnóstico precoce. É isso que a gente chama muita atenção, porque na criança não tem como a gente prevenir, entendeu? A não ser com essas medidas de alimentação mais saudável, de acompanhamento pediátrico, mas o que é importante na nossa população infanto-juvenil é que o diagnóstico seja precoce. O Dia Estadual de Conscientização do Câncer Infanto-Juvenil é celebrado anualmente, sempre no último sábado do mês de agosto, e tem os seguintes objetivos: estimular ações educativas e preventivas relacionadas ao câncer infanto-juvenil, promover debates e outros eventos sobre as políticas públicas de atenção integral às crianças com câncer, difundir os avanços técnicos científicos relacionados ao câncer infanto-juvenil e apoiar as crianças com câncer e seus familiares. A oncopediatra chama atenção para um detalhe importante: o acompanhamento médico das crianças. A criança precisa de um acompanhamento pediátrico, que muito tem se perdido ao longo dos tempos. Mas o que a gente precisa é que cada criança tenha o seu pediatra, que vá regularmente, que esse pediatra consegue identificar de uma forma precoce quando essa criança desenvolver alguma coisa tipo o câncer. A seguir, você vai conhecer mais leis que mudam a sua vida. O Elei volta já já.